estatístico de hipóteses, tá? Mandei 2 links com os textos bem simples, infelizmente em inglês, mas bem simples, que explicam o que eu expliquei na aula passada. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam o significado do beta, o resto da vida de vocês, e que nunca mais sejam que a probabilidade da hipótese H0, da hipótese nula ser verdadeira. Mas hoje, vamos partir para uma coisa mais epistemológica e um pouco mais difícil, então muita atenção. Então, vamos começar falando do que eu chamei de mito do método científico, para tentar explicar para vocês o que consiste esse mito, para começar, tá? É muito comum a gente encontrar as pessoas dizendo, quando elas se preocupam em distinguir ciência de outras formas de conhecimento, ou atividade de produção do conhecimento científico, de outras atividades humanas, apelando para a ideia de que a ciência usaria um suposto método que nenhuma outra forma de produção de conhecimento utilizaria, e que isso que distinguiria a ciência. Então isso seria chamado método científico, né? Como vocês já podem ver pelo título, eu me proporei nesse começo de aula destruir essa ideia completamente. Destruir no sentido de que eu vou tentar mostrar para vocês que o que distingue a ciência de outras formas de conhecimento não é um método exclusivo da ciência, primeira ideia. Segunda ideia, que a distinção entre a ciência e outras formas de produção do conhecimento humano é uma distinção que dependerá de olhar a ciência como instituição social. Vamos chegar lá pouco a pouco, né? O que seria o tal do método científico que muitas pessoas acham que distingue a ciência de outras formas de produção de conhecimento? Então seria um método que supostamente teria surgido. Não, desculpa, ele surgiu, historicamente surgiu. Minha tese não é que ele não existe, minha tese é que ele não caracteriza a ciência como um todo e não permite distinguir a ciência de outras formas humanas de produção de conhecimento. Então esse método surgiu na Revolução Científica do século XVII, que é entendida como o marco inicial da constituição do que a gente chama de ciência moderna. Ou seja, antes do século XVII, Renascimento, Antiguidade Clássica, não existia nada que parecesse com a ciência enquanto modo de produção de conhecimento. E ali teria se estabelecido esse novo modo de produção de conhecimento, no século XVII. Essa história é complicada e eu não vou poder elaborar muito com vocês, mas esse marco do século XVII é um marco complicado, porque a própria biologia só se constitui como ciência no século XIX, final, meados do século XVIII para o século XIX. Então não está datando exatamente no século XVII. Mas eu não vou problematizar isso. Esse método estaria associado a realizações de uma série de naturalistas. Vocês vão notar que eu não vou usar a palavra cientista para ninguém que trabalhou antes da segunda metade do século XIX, porque a palavra cientista não existia, né? Então é anacronismo chamar qualquer pessoa que trabalhou antes do meado do século XIX de cientista. Vou chamar sempre eles de naturalistas, ou de filósofos naturais, que é como eles se chamavam também. Então a origem desse método estaria associada a figuras como Galileu Galilei, Isaac Newton, os fundadores da mecânica clássica, René Descartes, filósofo francês, e o Francis Bacon, um filósofo inglês. E o que seria esse método, né? Então aí tem uma coisa importante para a gente aprender. Ali nessa virada da Idade Média para a Idade Moderna, não aparece apenas um novo conhecimento, que é o conhecimento científico, mas aparece mesmo um novo modo de conhecer. Que ele combina uma coisa que era feita pelos artesãos na Idade Média, mas não em universidade ou nada similar, que era experimentação. Então os artesãos na Idade Média, um oleiro, por exemplo, que produzia cerâmica, ele fazia uma série de testes de materiais, de temperaturas do forno, de tempo de duração da queima da porcelana, e ele tentava controlar as variáveis para entender como fazer diferentes tipos de porcelana a partir de diferentes manipulações das condições em que ele estava produzindo essa porcelana. Então isso é a origem da experimentação. Ela surge nos artesãos, que é uma corporação que se torna muito importante na Alta Idade Média, depois que as cidades se organizam, os burgos se organizam, e as corporações de artesãos elas se tornam muito importantes e são uma das origens do Estado moderno. Por outro lado, eles faziam experimentação, mas eles não quantificavam nada. Eles faziam experimentação de modo qualitativo, não quantificava com precisão a qual é a temperatura que ele ia fazer, ele ia por tentativa e erro, aumentando, diminuindo, de modo muito qualitativo.
E aí, o que uma pessoa como Galileu e outros naturalistas fizeram? Eles combinaram a experimentação dos artesãos com a matemática greco-romana, particularmente aritmética e geometria, e começaram a fazer uma experimentação quantitativa. Então, a grande novidade ali no século XVII é a emergência do método experimental quantitativo. Agora, será que isso seria um método científico? Então, vamos se perguntar o que é um método científico, né? Em geral, quando a gente pergunta isso para as pessoas, ou elas falam uma coisa muito vaga, talvez ininteligível, ou elas apelam para um tipo de lógica que a gente usa na pesquisa, que é chamada lógica hipotético-dedutiva. Elas chamam isso de método hipotético-dedutivo, mas não é um método. Já começou errado, né? Um método é um modo de você fazer coisas. Uma lógica é um modo de você pensar coisas. Não são as mesmas coisas, né? Então a gente usa em ciência de fato uma lógica hipotético-dedutiva, mas nem essa lógica a gente usa o tempo todo. Eu vou mostrar para vocês exemplos de pesquisas que não são feitas assim, usando essa lógica. Mas muitas pesquisas são feitas assim. A gente observa alguma coisa, a gente faz uma pergunta, a gente formula uma hipótese. Já começou um problema aí que eu falei para vocês na aula passada, que muitas hipóteses que a gente tem não vieram de observação alguma. E muitos problemas que a gente se coloca não vêm de observação. Muitos dos nossos problemas vêm de teoria. Se eu me boto um problema assim, será que as mitocôndrias tiveram origem a partir de uma bactéria simbionte que fez uma relação simbiótica com a linhagem ancestral dos eucariotos há 1 bilhão de anos? Não é uma observação que levou a essa ideia, é uma teorização. Você pensou e teve a hipótese. Então já começa com um problema, que é a ideia de que a ciência sempre começa com observação. Você deve ter aprendido isso na escola já, mas assim, o cientista é acima de tudo um grande observador. Tem cientista que é um grande pensador e um péssimo observador. Tem cientista que é um grande observador, mas não consegue ter uma ideia que seja. Tem cientistas que combinam observação e ideias em diferentes combinações. Então, a ideia de que ciência sempre começa com observação, propõe um problema, formula uma hipótese, ela é uma ideia simplista. A ciência coloca problemas, formula hipóteses de variadas maneiras. Isso aqui, para falar a verdade, não tem nada a ver com lógica hipotético-dedutiva. Tá? A lógica hipotético-dedutiva começa a partir daqui. E aqui está muito simplificado esse diagrama. Que é a ideia de que, quando eu formulo uma hipótese, a gente viu isso no estudo do John Snow e a gente viu isso no estudo do Franz de Waal nos exemplos da aula passada. Eu formulo uma hipótese se refere a todos os casos possíveis dos quais ela trata. Eu nunca conseguirei investigar todos os casos possíveis, então eu deduzo uma previsão da hipótese e eu comparo a previsão com os dados. Até falei para vocês que vocês têm um bom desenho de um teste empírico se vocês, antes de coletar os dados, já imaginam o que deve acontecer se a hipótese for correta. Aí você coleta os dados, se aconteceu o que você previu, a hipótese foi apoiada. Se não acontecer, ela é refutada. Se não acontecer, você aceita H0 ou refuta H1. Se acontecer, você refuta H0 e aceita H1, ao menos temporariamente, ao menos para aquele teste. Certo? Então isso é lógica hipotético-dedutiva, é só isso. Propõe uma hipótese, deduzo previsão, coleto o dado, pego os dados, interpreto, aí os dados viram evidência, eu comparo a evidência com a previsão, se a evidência concorda com a previsão, apoia a hipótese, se a evidência não concorda com a previsão, refuta a hipótese. Tudo bem? Então isso foi lá o que o John Snow fez, foi isso que o Franz de Waal fez. Então quando alguém diz assim, a ciência tem um método que é lógico. Nota que tem um descompasso entre o slide anterior e o posterior, né? Porque assim, eu falei do método quantitativo experimental, e aqui eu nem falei em método quantitativo experimental, porque raramente as pessoas, quando dizem que há um método científico, elas falam de um método quantitativo experimental, elas falam muito mais de um método hipotético-dedutivo. E aí a gente tem um descompasso, porque eu posso fazer um experimento sem usar uma lógica hipotético-dedutiva, e eu posso fazer um estudo que não é um experimento usando uma lógica hipotética-dedutiva. Essas coisas não são univocamente relacionadas. E aí alguns autores, eles há algum tempo propondo que tem um mito do método científico. Então esse é um livro antigo, de 84, falando assim, que uma das coisas, o título é Letramento Científico e o Mito do Método Científico. Letramento científico é você educar as pessoas para que elas entendam não só os conteúdos da ciência, mas como a ciência funciona, como ela aborda problemas, como ela propõe resolução dos problemas, como o conhecimento científico é produzido. Esse autor, que é o Henry Bauer, fala: as
você quer letrar cientificamente alguém, primeiro você precisa eliminar o mito do método científico. Elas começarem a perceber que ciência é mais complicado do que seguir uma receitinha de bolo. Um artigo mais recente, de 2001, esse conjunto de autores portugueses e espanhóis fala que aceitar que a ciência segue um método científico é uma visão deformada, uma imagem deformada do trabalho científico. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês foram vítimas dessa imagem deformada. Aprenderam isso que eu estou agora tentando derrubar, tá? É um problema da formação anterior de vocês na educação básica e possivelmente na própria universidade. E a ideia que eles consideram a imagem deformada é uma visão rígida, algorítmica da ciência, como se fazer ciência fosse seguir um método que é um conjunto mecânico de etapas. Faça uma observação, pense uma hipótese, deduza uma previsão, faça um teste, como se ciência fosse seguir protocolo. Talvez muitos de vocês já tenham tido ou tenham experiência de iniciação científica e vocês se descobrem sendo seguidores de protocolos. Vocês não estão fazendo ciência fazendo isso. Se ciência fosse seguir protocolo, para que diabo que alguém ficava 6 anos fazendo mestrado, doutorado para virar cientista? Né? Para seguir um protocolo, basta você ler o manual e seguir o protocolo. Quando eu comecei a trabalhar em bioquímica, eu fui lá aprender a extrair proteína. Pronto. Em 2 dias de laboratório eu sabia extrair proteína. Dava certo, porque é seguir protocolo. Ciência segue protocolo também, porque a gente usa métodos padronizados. E a gente precisa seguir protocolo. Mas isso é um pedacinho da ciência desse tamanhozinho. Se algum orientador de vocês reduz vocês a seguidores de protocolo, protestam. Vocês não estão se formando para serem cientistas assim. Vocês têm que ter ideias, conhecer teoria, pensar coisas novas, imaginar o inimaginável, desenhar testes empíricos que nunca ninguém desenhou e, ao realizar o teste, seguir protocolo. É só para isso que serve seguir protocolo. Então tem um pedaço lá da ciência que é mecânico. Tem poucas coisas menos mecânicas do que você extrair DNA, é super mecânico. Derrama etanol, derrama cloroformo. Mas é um pedacinho da ciência. A parte mais interessante da ciência não é mecânica. Então qual é o problema do mito do método científico? Ela mata a parte mais legal da ciência. A parte mais legal da ciência não é ficar seguindo um protocolo rígido de etapas, é pensar, exercitar a criatividade, imaginar ideias que nunca ninguém teve, inovar, criar métodos que nunca ninguém imaginou que poderiam existir. Essa é a parte mais legal da ciência. Se a gente parar para pensar nos cientistas que a gente mais admira, não foram os que ficaram seguindo o protocolo, foram os que tiveram pensado no inimaginável. Alguém como Darwin. Foram pessoas que inventaram métodos que nunca ninguém pensou que poderia ser inventado. Alguém, como o cara que inventou o PCR, por exemplo, né? Então esses são os caras que a gente admira, não são os caras que dizem assim, eu passei a minha vida inteira sentado no laboratório, extraindo proteínas, seguindo esse protocolo. Essas não são exatamente as pessoas que a gente admira. Agora, talvez sejam as pessoas que muitas pessoas gostariam de formar, porque isso é um bom tipo de mão de obra. Né? Alguém que segue protocolos rigidamente é uma boa mão de obra. Essa ênfase sobre a ciência como algo mecânico, ela tem muito a ver com o fato de que a ciência no século XX se tornou uma, não num país como o Brasil, onde corporações não se interessam por ciência, mas em várias partes do mundo, a comunidade científica virou uma parte fundamental da mão de obra da inovação e da produção industrial e informática em outros campos do mundo. E aí eu preciso de seguidores de protocolo. Mas tem mesmo algumas corporações que não precisam de seguidores de protocolo, né? Eu tenho certeza que o empregado do Google não sobrevive no Google se ele for um seguidor de protocolo. Ele tem que ser mais criativo, mais imaginativo. Outro problema desse mito do método científico é que assim, na hora que eu pego uma pesquisa pronta, eu posso pegar a pesquisa do John Snow e dizer, olha, o John Snow seguiu a lógica hipotética dedutiva. Ele fez observação, ele pensou uma hipótese, derivou uma previsão. Eu fiz mais ou menos isso na aula passada. Mas se eu for ler mesmo, como é que foi o trabalho do John Snow? Foi muito mais complicado do que isso. Ele teve ideia, voltou atrás, não testou porque a ideia não servia, descartou a ideia sem teste algum. O negócio da bomba lá, né? Aconteceu uma coisa, ele não tinha muito uma ideia, ele aproveitou a bomba para ter ideia. Então a ordem da pesquisa, ela é uma ordem que vai ter a ver com o que vai acontecendo. Não é uma ordem lógica.
A gente, quando planeja uma pesquisa, a gente tenta ser lógico. Só qualquer pessoa que já foi para o campo, foi para o laboratório, sabe que tem um monte de coisa ilógica que acontece no meio da pesquisa. Você planeja tudo, olha, eu vou pegar o exemplo de Esaú, que foi com o Danilo do campo. Vou seguir 5 grupos de macaco prego durante 5 horas por dia. Aí você fala, não tem macaco prego. Aí você estava seguindo, perdeu o grupo. Aí não deu 5 horas, deu 3 horas e meia. Vai jogar fora o dado? Não, né? Vamos aproveitar as 3 horas e meia. Então o que vai acontecendo não é exatamente o modo como a gente narra, como a gente fez a pesquisa depois. Um biólogo chamado Peter Medawar expressou isso na década de 60 com uma frase bem bombástica: todo artigo científico mente. A gente lê um artigo científico, a gente precisa saber isso, né? Quando a gente está se formando para ser cientista, porque senão dá um sentimento de inferioridade horrível ler os artigos, né? Porque você lê o artigo, parece que foi uma maravilha, o cara fez um experimento perfeito, tudo deu certo, é porque ele não está contando tudo de errado que deu no caminho. Eu tenho uma brincadeira assim, do artigo que um amigo meu publicou, ele rodou 1000 géis de agarose, teve 3 que deram certo, são os 3 que estão no artigo, os outros 997 ninguém soube, ninguém viu, foram para o chão, para o lixo. Então pesquisa é assim, acontece um monte de coisa errada. Agora, qual é o interesse das pessoas de lerem sobre o seu caderno do laboratório? No dia tal eu fazia um experimento, o gel de agarose deu certo, eu joguei no lixo. Ninguém está interessado nisso, né? Então você não conta isso no artigo. Você deixa lá no manual do laboratório, né? Alguns historiadores depois vão lá, catam o seu manual do laboratório e dizem, o cara, olha aí, tinha 97 que não deram certo, ele publicou os 3 que deram, né? Mas assim, a gente conta a pesquisa como se fosse uma maravilha. E aí a gente explica como a pesquisa foi feita do modo lógico. Mas isso engana, ela não foi feita daquele jeito. Teve idas e voltas, não linearidades. No meio do experimento você teve uma ideia que você não tinha tido antes, você muda o protocolo, as coisas acontecem. Mas vocês aprenderam ciência, desde lá da educação básica, com essas coisinhas assim, essa série de etapas, né? Observa, pensa o problema. Então, as pessoas são treinadas para pensar que ciência é isso. E aí, se elas continuarem achando que ciência é isso, elas nunca mais vão entender como é que ciência funciona. Então, por isso que eu concordo com Henry Bauer, quando a gente quer letrar as pessoas para que elas pensem sobre ciência, elas têm que ter uma imagem da ciência em que, primeiro, que são seres humanos, que eles cometem erros, que eles têm paixões, humanizar o cientista. Tem muito a ver com ter ideias, exercitar a criatividade, a imaginação. Mas criatividade e imaginação de cientista é informada por teoria, né? Quanto menos eu conheço e mais tenho ideias, mais eu fantasio coisas que não servem para pitomba alguma. Ou eu reinvento a roda, né? Eu tenho aquela grande ideia que alguém já teve em 1935, né? Infelizmente eu não li. Então um cientista tem que ter uma formação teórica sólida para ter ideia que presta para alguma coisa, né? Ideia que, ou se alguém teve, você teve um pouco diferente, ou talvez nunca ninguém tinha tido, ou você descobre que alguém já teve aquela ideia, já testou e é uma besteira, né? Você não precisa fazer um experimento para aquilo, mas você tem um uso de criatividade e imaginação que é quando tudo dá certo, quando o cientista é bem formado, é constituída por um sólido conhecimento teórico da área que ele trabalha. O problema é que se as pessoas passarem a graduação, o mestrado, o doutorado, seguindo o protocolo, quando chegar no doutorado, tira o título, doutor, o que você sabe fazer? Eu sei seguir o protocolo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o resto da vida seguindo o protocolo. A não ser que eu me reinvente, né? Infelizmente as pessoas se reinventam. Então a formação do cientista requer não só você dominar, a formação do cientista é uma miséria, né? Porque você tem que dominar um conjunto de técnicas, protocolos, tem que conhecer muito fortemente a teoria de um campo, ser capaz de ter ideias e ser capaz de ter muita resiliência emocional e afetiva para aguentar uma mestrado e doutorado. Tem essa parte aí também. E nem sempre as pessoas têm, desistem no meio, ficam deprimidos, as coisas acontecem. Isso é mesmo. O quê? Por isso às vezes a gente sai para tomar um. Porque afinal de contas é um ser humano. Só não deve tomar uma no laboratório. O Greg está entrando no laboratório. Não pode tomar uma no laboratório, hein? Se bem que me permite uma história, quando eu estagiava na USP, tinha um laboratório que era muito engraçado, que era um laboratório vizinho do que eu estava, e esse laboratório tinha um pessoal muito engraçado, então eles botavam experimentos para incubar, né? E iam todos beber cachaça no corredor. Eles estavam aqui. Ia todo mundo meio militado para acabar o experimento. Como é que pode dar certo? Pior que dava certo, né? Várias coisas davam certo. Talvez seja essa. Talvez seja aí essa diferença. Poder começar a testar no laboratório nosso. Eu tenho um amigo que é um sócio biólogo, que ele acorda de manhã, ele
toma uma lata de cerveja e consome 2 ervas proibidas, uma quantidade absurda. Todo dia antes de tomar café, eu acordava para tomar café na casa, eu estava fazendo café e estava já tomando a lata de cerveja. É onde eu procuro ver, cara, como é que você consegue viver assim? Não, a sua pergunta é o contrário. Como é que eu conseguiria viver sem isso? Ele diz assim, eu não sou uma pessoa sociável, eu só consigo viver em sociedade chapado. Não era uma pessoa lá muito normal, né? Bem, se a gente fizesse equivalência de método e lógica, eu acho a equivalência problemática, como eu falei, né? Método é um jeito de fazer coisas, lógica é um jeito de pensar coisas. Então, mesmo que a gente fizesse isso e dissesse assim, não, tudo bem, assim, eu tenho muitos métodos em ciência, eu posso fazer experimento, eu posso fazer comparação sistemática, eu posso fazer quase experimento, que é outro tipo de coisa, eu posso aproveitar, como o João Snow aproveitou, o experimento natural. Tem muitos métodos para fazer ciência, pode fazer teoria, não fazer experimento nenhum. Então a gente podia dizer, não, mas se a gente pensar na lógica, a ciência sempre usa uma lógica hipotético-dedutiva. Isso também é falso. A ciência também usa uma lógica indutiva. Alguém aqui já ouviu falar em mineração de dados? Ninguém? Mineração de dados é uma coisa que acontece com vocês todos os dias. Né? Todos os dias você entra na internet e digita alguma coisa no Google. Aí tem um software que está puxando o que vocês digitaram e está minerando os dados, não de vocês, mas milhares de pessoas, milhões de pessoas estão digitando coisas na internet. É por isso que quando você digita lá no Google assim, máquina fotográfica 1 vez, 2 vezes, daqui a pouco você abre o seu Gmail e do lado tem um monte de oferta de venda de máquina fotográfica. Não sei se alguém já notou esse estranho padrão, né? Por quê, né? É um processo de mineração de dados. Não tem nenhuma teoria por trás, nenhuma hipótese. Não é uma lógica hipotético-dedutiva, em que eu propus uma hipótese, aí eu derivei uma previsão, eu estou testando a hipótese. É um sistema, um programa de computador, um software do Google, não só do Google, o WhatsApp também tem isso, Facebook tem isso. A gente pode depois brincar o que as pessoas estão vendendo no Facebook. Por que o Facebook é de graça? Porque eles estão vendendo vocês, né? Estão vendendo as informações que vocês colocam lá para o mundo todo, para que vocês sejam alvos mais efetivos de marketing, por exemplo. Aí, de repente você bota uma coisa no Facebook, no dia seguinte alguém liga e faz um telemarketing no produto que tem com o que você falou, é porque o cara comprou a informação que está sendo vendida a peso de ouro, pelo Facebook, pelo Google. Mas esses caras não têm hipótese para dizer assim, eu tenho uma hipótese que lá em Salvador deve ter muita gente que usa máquina, então a gente vai derivar uma previsão. Não é assim que eles fazem. Eles coletam uma montanha de dados e eles usam técnicas estatísticas para extrair padrões dos dados. Isso que é minerar dado. Tem um monte de dado e você vai usando técnicas estatísticas, vai procurando padrões. E aí, toda vez que você acha um padrão que está acima de um nível de significância estatística, você extrai aquele padrão e você identifica, porque tudo que a gente faz está georreferenciado e está referenciado pelo IP da máquina que você jogou, toda a rede é referenciada pelo IP, então ele sabe de onde veio, onde é que aquele padrão veio, de onde veio o dado que alimentou aquele padrão, ele retroalimenta com a propaganda. Falei uma coisa que não é ciência, né? Mas a gente faz isso em ciência também, a gente faz isso em bioinformática. Você tem uma montanha de genoma, você não tem nenhuma hipótese muito clara, você começa a comparar genoma com genoma, comparar genoma com genoma, aí você acha uma sequência que se repete em N organismos. Aí você olha, essa sequência, será que ela parece com que gene? Aí você joga essa sequência contra bancos de genes anotados, ou seja, que a pessoa sabe que genes são aqueles, e procura as correspondências estatísticas de sequência. Aí você diz assim, esse gene é um gene novo de globina que nunca ninguém tinha encontrado. Por quê? Porque tem uma grande similaridade de sequência com beta-globina, alfa-globina. Então, muito da bioinformática que você faz, você tem hipótese alguma. Você simplesmente minera dado e extrai informação. Isso é o que a gente chama de lógica indutiva. Lógica indutiva funciona desse jeito, sem ideias prévias, sem hipóteses prévias. Eu tento obter padrões dos dados, uma vez que eu obter os padrões, aí eu começo a teorizar e fazer hipóteses. Você teoriza e faz hipóteses depois que você coleta os dados. Enquanto na lógica hipotética dedutiva, você primeiro teoriza e tem hipóteses, depois você coleta os dados. Então são modos de fazer ciência muito diferentes. E a pergunta menos interessante a fazer é qual é o melhor, né? Porque eles são bons para fazer coisas diferentes. Eles não são comparáveis.
E a gente usa também um negócio chamado lógica abdutiva, que essa é muito pouco conhecida, foi criada por um cara chamado Charles Peirce. Ele pensou o seguinte: tem vezes que a gente tem ideias, mas a gente não tem dados suficiente para ter tido aquela ideia a partir dos dados, e a gente também não tem jeito de testar aquela ideia por meio de previsões, mas a gente consegue tornar aquela ideia confiável. E ele pensou: como é que as pessoas fazem isso, né? A confiabilidade não vem porque eu tenho uma montanha de dados, eu extraí padrão. A confiabilidade não vem porque eu tive uma ideia, eu fiz um experimento, outro tipo de método e testei. É simplesmente porque eu consigo convencer as pessoas que aquela é a melhor explicação dado que a gente conhece. Ele chamou isso de inferência abdutiva. Outras pessoas chamam isso de inferência da melhor explicação. Eu peguei um artigo de arqueologia ali, que os arqueólogos usam isso com grande frequência. Então, você tem lá, coleta uma cerâmica lá no Antigo Egito, aí que experimento você vai fazer? O Antigo Egito já foi, né? Não tem como fazer experimento. Qual é a montanha de dado que você tem? Você não tem. Dado arqueológico é uma miséria, é um punhadinho de dado desse tamanho. Aí o que você faz? Você começa a pensar sobre o que a gente sabe sobre o Antigo Egito, o que a gente sabe sobre esse período, como será que eram as técnicas que eram usadas nessa época, aí você começa a criar uma explicação para que cerâmica é aquela, de que dinastia deve ter sido, provavelmente de que período foi, e você não pode nem testar experimentalmente, nem você tem muito dado, você convence porque você dá uma explicação que é a mais plausível à luz das muitas explicações disponíveis. Outra área que é assim é paleoantropologia, né? A gente olha lá, vamos reconstruir a história da evolução humana. Aí temos lá o Horrorim Turiguiensis, lá antigo. O que tem do Horrorim? 3 dentes e um pedaço de fêmur. Só. Mas como é que o cara consegue dizer, era bípede? Testar não tem jeito, os Horrorins já subiram faz muito tempo, né? Não dá para observá-los. Os dados são 3 dentes e um pedaço de fêmur. Você não vai conseguir fazer grandes inferências com mineração de dados. O que o cara faz? Ele compara aquele osso com vários outros ossos que tem, ele localiza no tempo geológico, ele pensa na ecologia do lugar, ele lhe conta uma história, que é uma história que é convincente. Você pode vir com uma história melhor, se você vir com uma história melhor, você ganha a inferência pela melhor explicação. Mas o cara lhe convence. Então hoje em dia a gente tem muitas ideias sobre a evolução humana, uma base de dados que é muito pequena. A gente tem ideia de que os seres humanos apareceram e já eram bípedes. A gente tem uma ideia de que essa história de que ficou bípede quando foi para a savana e liberou a mão, não é assim. A gente era bípede há muito mais tempo na floresta. Então, tem um monte de coisa que a gente vem, são pedaços de evidência que um cientista que tem amplo conhecimento teórico consegue encaixar essas evidências numa explicação convincente. Então esse é um outro modo de fazer ciência que pode chamar isso de lógica abdutiva. Eu não vou continuar indo por aí, vou só dizer para vocês, ciência se faz de muitos jeitos. É por isso que método científico único é um mito. Cientistas são muito mais interessantes do que seguidores de protocolo. Então Ian Hacking, que é um filósofo da ciência, nesse livro aqui, representando e intervindo, ele escreve uma coisa que foi super influente, depois dali um monte de gente foi investigar estilos de pensamento científico. Olha, os cientistas pensam de muitas maneiras. Eles pensam geometricamente. Eles usam técnicas geométricas para pensar coisas sobre padrões do mundo, né? Quem já ouviu falar em geometria fractal? O mundo é autossimilar na escala. Então, se eu pego um floco de neve, aí eu olho e tem um formato bonitinho, assim, uma estrelinha, aí eu amplio um pedacinho daquele floco de neve, tem exatamente a mesma estrutura. Eu amplio um pedacinho, tem exatamente a mesma estrutura. Ou uma planta. Planta também é assim, né? Eu pego a árvore, ela tem aquela cara de árvore. Eu pego um ramo, ela parece uma árvore pequenininha. Eu pego um folíolo, parece uma árvore pequenininha. Eu pego uma folha, parece uma árvore pequenininha. Então isso é uma geometria invariante, independentemente da escala. Ela sempre fica a mesma geometria em diferentes escalas. O cara que teve essa ideia foi um cara chamado Benoît Mandelbrot. O que ele pensou em geometria? Ele só pensou em geometria, ele construiu uma geometria e pensou, isso se aplica ao mundo. Aí depois as pessoas vão se preocupar em saber se aplicava ao mundo mesmo. Ele não está preocupado com isso. Essa ciência é uma geometria consistente, uma geometria que não varia através das escalas. Ou a gente tem um monte de exemplo biológico, físico, que está de acordo com o que o Mandelbrot pensou.
Tem um estilo de cientista que é de construir modelo. Eu sou meio desse estilo. Você olha uma coisa assim, a gente podia fazer assim um modelo assim, assim. Aí você não sabe uma coisa, você diz, mas dá para supor de modo informado que seria assim. Então vamos fazer um modelo assim. Ah, eu tive essa ideia, não tem nada escrito em lugar algum, mas talvez seja assim. Então esse é um hábito de construir modelo, que é um hábito que as pessoas dizem que combina de você ter uma imaginação muito fértil com você ter um conhecimento amplo. Método estatístico, né? Cientistas usam o estilo de pensamento estatístico o tempo todo, já falamos muito disso no ano passado. Hipotético dedutivo, já falamos também. Estilo de pensamento genético, não é genético no sentido de gênero, não, é genético no sentido de origem, de gênese. Então tem cientistas que são muito bons em pensar uma história desenvolvimental que leva a um certo resultado. Darwin tinha esse tipo de pensamento. Um pensamento que você sempre projeta na história um processo que explica por que as coisas são assim hoje. Evolutivo é uma versão do genético do tempo filogenético. Então o Schumann tem muitos métodos de pensamento. Isso que estabelece a ideia de que não tem um método científico único na ciência. Seja algoritmo, protocolar ou não. Ciência é um negócio muito mais interessante, tem muitas maneiras de fazer ciência. Isso, inclusive, é uma coisa que as pessoas deviam aprender na educação básica, porque as pessoas não gostam de ciência. Vocês que estão aqui são exceções, né? Ciência, isso, quando eu estou falando de estudos empíricos mostram. Você pergunta para um menino ou uma menina até o que seria no Brasil o quinto ano escolar, né? Ensino fundamental. Eles amam ciência, eles acham ciência o máximo. Porque a ciência é lúdica, é legal, eles usam a criatividade, eles se exploram o mundo. Aí você pergunta para o menino, 2 anos depois, ele detesta a ciência. Alguma coisa acontece no 6º ano. O que acontece no 6º ano? Vocês já fizeram o 6º ano. Então, o que acontece no 6º ano? Vocês lembram? Faz a ciência virar uma coisa tediosa para a maioria das pessoas. Como é que é? Não pode mais o quê, Tess? Não, mas tem a ver, né? Fica muito menos prático. A ciência é muito mais prática no ensino fundamental do que no resto da escolaridade. Mas tem mais coisa, né? Não existe o método científico, não existe método científico. O que caracteriza, o que diferencia o conhecimento científico? Vamos chegar lá. Isso aí são cenas do próximo capítulo. Percebam que eu não estou dizendo que não é que a ciência é ametódica, é que a ciência tem muitos métodos, tá? É isso que eu estou dizendo. O que acontece no 6º ano, pessoal? Lembre aí, né? De repente você abre no livro de ciências, cada página tem 10 termos técnicos. Né? É um volume de conteúdo imenso. As pessoas têm que aprender um bocado de coisa, é uma língua absolutamente estrangeira, que ninguém sabe o que é aquilo. Tem uma pesquisadora chamada John Solomon que diz que o ensino de ciência a partir do 6º ano parece um trem desgovernado. Ele desce a ladeira a 100 km por hora e depois você pergunta para as pessoas o que você aprendeu. Ela aprendeu que passou uma coisa rápida, assim, que não lembra direito o que é, mas tinha alguma coisa a ver com fotossíntese, né? É isso que a pessoa lembra. Ela lembra que clorofila é uma molécula legal. Mas o resto, ele não lembra, porque é impossível de lembrar. Então a gente tem uma ciência que é muito pouco interessante, que é uma montanha de teoria. E ciência não é assim, ciência é super legal. Se a gente ensinasse as pessoas, não é assim, tem um método, vai lá, observa. É um negócio criativo, imaginativo. Você pode ter ideias, você deve ter ideias. E não ensina isso para as pessoas. Né? Outra ideia que a gente pode assumir para a palavra método, que as pessoas também usam, é dizer assim, a ciência é metódica porque ela é sistemática. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo que a ciência não tem método. A ciência tem muitos métodos. Ciência não é vale tudo, não vale qualquer coisa. Vale certas coisas. Se você acha que vale tudo, você não vai publicar boa parte dos seus trabalhos que você usa métodos que ninguém aceita que são métodos válidos. Né? Mas isso também não separa, indo na direção da pergunta de teste. Isso não distingue ciência de outros modos de conhecimento. Filosofia é sistemática. Arte pode ser sistemática. Nem sempre é, mas pode ser. Tanto que as pessoas iam para os ateliês dos grandes mestres, ou iam pelo menos, para aprender a fazer arte. Você aprendia como fazer arte até 200 anos atrás. Você copiava o quadro das outras pessoas para ir aprendendo como é que fazia. Então, arte também é sistemática. Teologia é sistemática. Um monte de coisa é sistemática. Então, mesmo que eu fale em sistematicidade, eu tenho dificuldade em distinguir ciência de outras formas de conhecimento com base no método.
seja método, um procedimento único de fazer pesquisa, seja método, uma lógica única, seja método ser sistemático. Nenhum dos jeitos eu consigo usar método para separar a ciência de outras formas de conhecimento. Isso que a gente está discutindo é o que um filósofo da ciência chamado Popper chamou em 1934 de problema da demarcação. Como é que eu distingo o que é ciência do que não é ciência? Essa é uma pergunta importante, né? Agora a gente está discutindo um novo currículo de ciências para o Brasil, a Base Curricular Nacional Comum, que inclui lá as ciências. Vale qualquer coisa? Vale botar design inteligente? Vale botar ufologia? Vale botar parapsicologia? Não estou querendo discutir se vale ou não vale, só mostrar para vocês que decidir o que é ciência e o que não é ciência é importante, porque senão eu não vou conseguir estabelecer o que é um currículo de ciências. Eu, enquanto uma pessoa que ensino ciências, não vou ter uma demarcação para dizer o que eu digo para os meus alunos que é científico e o que eu não digo. Então, dizer o que é ciência e o que não é ciência é importante. Eu vou tomar uma decisão política que depende fundamentalmente de usar conhecimento científico. Por exemplo, sobre o controle de emissões de gases estufa. Vale qualquer coisa com ciência? Se valer qualquer coisa, eu posso usar a ideia de Madame Zobaida, que não vai acontecer nada de ruim com a gente, porque a natureza dará um jeito de eliminar os gases estufa. É para usar Madame Zobaida? Ou senão eu vou usar uma ideia comum na direita cristã norte-americana. A gente não vai ter graves problemas com o aquecimento global, porque Deus não faria isso com a gente. Então pronto, como você controlar a emissão, está tudo garantido, está tudo assegurado. Eu não vou usar isso, eu vou querer um olhar científico sobre o aquecimento global para orientar as medidas de controle ou de adaptação ao aquecimento global. Então, só dando uma ideia para vocês de como isso que o Popper levantou é importante. Eu preciso dizer com clareza o que é ciência e o que não é ciência. Não é só na filosofia da ciência que tem isso, né? Quase qualquer livro de ciência começa dizendo o que é ciência e o que não é ciência. Cientistas adoram relatar nas suas autobiografias ou outras declarações para a sociedade falar sobre o que é ciência e o que não é ciência. A mídia adora falar, a ciência disse que, mesmo quando a ciência não disse, né? Eu ia até mostrar, mas não ia dar tempo na aula. Procurem lá no Google John Oliver Scientific Studies, o programa do John Oliver, o programa da HBO. Ele fez um programa sensacional sobre o que a mídia diz que a ciência disse, né? E aí ele vai nos artigos originais assim, não disse isso, né? E aí você vê a quantidade de batatada que está na mídia dizendo que a ciência disse. Tem uma recente que eu gosto, né? A ciência disse que existe um gene da perda de virgindade precoce. Vocês sabiam disso? A ciência disse isso, né? Aí você vai olhar o estudo, né? Vamos ler, né? Será que os caras falaram isso? Aí o estudo é mais ou menos assim. O estudo é inútil, tá? Acho que eu até já falei desse estudo para vocês. É um estudo inútil e mostrou que 1,5% da variação do tempo em que as mulheres perderam a virgindade é explicado por uma correlação genética, ou seja, a correlação genética explica pitombas a respeito disso, o que não é lá muito surpreendente, né? Não é uma grande surpresa, mas os caras não falaram que o gene da perda de virgindade precoce, isso aí a mídia falou, e aí pronto, tem gente por aí reproduzindo isso. Minha filha perdeu a virgindade aos 13 anos, todos os meus genes, né? Quem manda ter esses genes? Não é exatamente isso. Apelo a método não resolve, aí vem a pergunta de Técio. Resolve como esse negócio? Vamos lá, né? Vamos chegar lá. Calma que o argumento é longo. Para tentar resolver isso, a gente vai pegar um percurso que é comparar a matemática com as ciências. E tentar entender, ciência não tem método único, mas como é que a ciência sistematicamente reúne evidência de várias maneiras diferentes, de vários métodos, e usa isso para aceitar ou rejeitar a hipótese? Como é que a ciência faz justificação? E talvez, se eu responder isso, e a gente já falou isso na aula passada bastante, eu poderia distinguir a ciência não com um método, mas dizer assim, a ciência é aquela forma de conhecimento que estabelece conclusão sobre uma base firme de evidências. E outras formas de conhecimento não fazem isso. Se eu conseguir dizer isso, eu vou conseguir separar a ciência por esse lado. Então, nota, apostamos no método, não deu. Apostamos na lógica, não deu.
apostamos na sistematicidade, não deu, agora vamos apostar na evidência. Talvez a evidência seja o que separa a ciência do que não é ciência. E aí um modo muito interessante de entender como a ciência usa evidência e se a evidência permite distinguir a ciência de outras formas de conhecimento, é fazer uma comparação com a matemática. Então isso vem desse que é um dos textos que estão sugerindo para vocês lerem, que é o livro de 2015 do Philip Kitt e da Gillian Barker, sobre filosofia da ciência, né, livro didático. Né? E eles fazem essa comparação lá, eu vou trazer um pouco do argumento deles. Então eu vou comparar o modo como um matemático justifica uma afirmação matemática e o modo como um cientista justifica uma afirmação científica. Matemáticos usam uma coisa chamada dedução. Cientistas também usam, né? A gente falou numa lógica hipotético-dedutiva, onde as previsões são deduzidas da hipótese. E eu falei na aula passada para vocês que a gente precisa usar a dedução porque eu estou testando a hipótese por meio da previsão. Então eu tenho que conseguir raciocinar da conclusão que eu tiro sobre a previsão no meu teste de volta para a hipótese. E para isso eu uso um raciocínio dedutivo. Vai ficar mais claro para vocês por quê. Então eu vou explicar para vocês por que um raciocínio dedutivo ele é demonstrativo. Isso vai nos dar um uso preciso da palavra demonstração. E vai ensinar vocês que nunca um cientista deve escrever que ele demonstrou alguma coisa, a não ser que ele tenha feito uma modelagem matemática. E aí vocês vão dizer, oh, mas um monte de cientista fala isso. Quase todo artigo científico diz que demonstrou alguma coisa. Por isso que vocês têm um curso de História e Filosofia da Ciência, para aprender a não dizer coisas desse jeito. Então eu vou fazer essa comparação para mostrar que demonstração é coisa de matemática, mas não é coisa de cientista, salvo quando o cientista está fazendo matemática misturada com a ciência. Então esse é um raciocínio demonstrativo, bem simples, né? Eu tenho uma primeira premissa, P1, Sócrates é um ser humano. Tenho uma segunda premissa, P2, todos os seres humanos são mortais. Eu vou assumir, para fins do argumento, que essas duas premissas são verdadeiras. Para fins do argumento quer dizer, eu não vou me preocupar em demonstrar essas coisas, né? Eu assumi para fins do argumento. E eu tiro aquela conclusão, Sócrates é mortal. Pergunto a vocês, se eu assumir que é verdadeiro, que Sócrates é um ser humano, e se eu assumir que é verdadeiro, que todos os seres humanos são mortais, eu posso dizer que Sócrates é mortal é uma afirmação falsa? Não. Se eu fizer isso, eu cometi uma falácia lógica, que chama-se contradição. Evidentemente, P1 e P2 não podem ser verdadeiras e sem ser falsas. Porque eu disse que Sócrates é um ser humano, eu disse que todos os seres humanos são mortais. Logo, não tem saída. Sócrates é mortal. Ou seja, assumindo P1 e P2 como verdadeiros, ser uma verdade analítica. O que a expressão verdade analítica quer dizer? Se eu analisar o conteúdo da frase Sócrates é mortal, o que significa analisar? Decompor. Eu vou partir esse conteúdo em subconteúdos. Um subconteúdo é que Sócrates é um ser humano, outro que é todos os seres humanos são mortais, eu sei que isso aqui é verdadeiro. Então, quando eu digo uma coisa é uma verdade analítica, eu estou dizendo isso, que eu posso decompor em premissas que, se verdadeiras, demonstrarão que a minha conclusão é verdadeira. Agora, notem que a conclusão Sócrates é mortal é necessariamente verdadeira. Essa é uma expressão importante, né? Quando eu digo que é necessariamente verdadeira, quer dizer, eu não posso dizer que é falso, senão eu estou cometendo um erro que chama-se contradição. Então, eu só digo que Sócrates é mortal é necessariamente verdadeiro porque eu não disse absolutamente nada novo ao dizer que Sócrates é mortal. Porque, nota, eu não precisava nem ter dito a conclusão, vocês já sabiam qual era a conclusão, né? Percebem isso? Se eu disser para vocês, olha, Sócrates é um ser humano, olha, todos os seres humanos são mortais, eu não preciso falar que Sócrates é mortal, vocês já sabem. Eu gosto de brincar que dedução não tem surpresa no final da novela, você já sabe o que é. Você sabe antes de ser dito. E é por isso que é demonstrativo. Eu não disse nada novo. Então, como eu não disse nada novo, é óbvio, tem que ser verdadeiro. Todo o conteúdo da conclusão está contido no conteúdo das premissas. Se eu assumir que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que necessariamente ser verdadeira. E aí a gente vai imaginar, para que serve um raciocínio que não me diz nada novo? Pensemos no que os matemáticos fazem. Não sei se vocês sabem muito bem o que os matemáticos fazem. Então, vocês sabem o que um matemático faz?
eu tenho um grande amigo matemático que eu aprendi muito sobre o que um matemático faz. Um matemático, alguém faz uma proposição do tipo assim, vamos chutar uma proposição qualquer aqui, porque sei lá, proposição brasileira. Eu queria citar o paradoxo do Zenão, se eu lembrasse qual é, eu poderia citar, mas não lembro. Assim, tem uma frase assim, você diz, olha, numa geometria euclidiana, a soma dos ângulos de um triângulo retângulo deve dar 180 graus. Então, fiz essa frase. Aí, o que o matemático tem que fazer? Provar que isso é verdadeiro, ou demonstrar que isso é verdadeiro. Para fazer isso, ele faz o contrário da dedução. Ele começa a decompor, analisar essa frase matemática em pedaços. Então, o método matemático é profundamente analítico, eu vou decompondo em pedaços, até chegar a premissas que são evidentemente verdadeiras. O que quer dizer evidentemente verdadeira? Que ninguém em sã consciência haverá de negá-las. São coisas óbvias. Tipo, não existe nenhuma reta que não passe por pelo menos 2 pontos. Óbvio que isso é verdadeiro, porque se passar por um ponto só não é uma reta, é um ponto. Toda vez que eu botar 2 pontos eu vou ter uma reta. E basta 2 pontos para ter uma reta, não precisa de mais pontos, o resto tem que ser... Então, isso é uma verdade auto-evidente. Então, um matemático pega uma proposição que não é auto-evidente. Tem uma medalha na matemática que é dada para quem resolve esses dilemas matemáticos. Tem uns que eu queria lembrar do paradoxo de Zenão, que é um desses. Zenão, lá na Grécia Antiga, há 6.000 anos, falou um negócio que eu não lembro e nunca ninguém conseguiu demonstrar. Mas todo mundo acha que está certo, só que ninguém nunca conseguiu achar um jeito de demonstrar. Então o matemático passa a vida inteira tentando demonstrar um negócio desse. Às vezes ele morre e não publica um paper, né? Ele passou a vida inteira tentando demonstrar. Um dos problemas que a matemática tem hoje, desse mundo que avalia as pessoas pelos papers, é que ela passa a vida inteira para publicar um artigo. Quando ele não morre antes de publicar o único artigo que ele ia publicar. Porque ele passa a vida inteira tentando resolver um problema desse. Então nós temos intuições matemáticas que nos dão essas ideias matemáticas. As pessoas falam, não, essa intuição está correta. Tá bom, né? A minha intuição bate com a sua. Legal, concordamos. Agora isso não é prova matemática. Prova matemática é deduzir até chegar, deduzir ao contrário, né? Fazer uma retrodedução até chegar numa premissa que todo mundo acha que é absolutamente verdadeira. Aí eu provei matematicamente uma coisa. Então, por isso que matemático usa raciocínio dedutivo, né? Ele precisa fazer o raciocínio ao contrário, desde a conclusão que ele tem até uma premissa que é auto-evidente. A gente usa a dedução, quando a gente usa a lógica hipotética dedutiva, por razões similares. Eu uso a previsão para testar a hipótese. Se a previsão não for demonstrada a partir da hipótese, se couber dúvida, se eu não puder dizer, olha, essa previsão é necessariamente verdadeira, se a hipótese for necessariamente verdadeira, a hipótese é uma das premissas, quando eu testar a hipótese, o que eu vou poder dizer sobre ela? Quando eu testar a previsão, desculpa, o que eu vou poder dizer sobre a hipótese? Nada. Sei lá, né? Se a previsão podia ter seguido a hipótese, às vezes ela segue da hipótese, provavelmente ela segue da hipótese, não sirva de nada o meu teste. Ela tem que seguir necessariamente da hipótese. A gente passa um tempo enorme delineando o experimento só para conseguir deduzir uma coisa que segue necessariamente da hipótese e que a gente possa realizar. Então, trocando em miúdo o que eu disse, conhecimento matemático é justificado por lógica dedutiva. A lógica dedutiva se baseia numa aposta de que nós humanos somos racionais, essa é a primeira aposta, né? Portanto, nosso pensamento tem alguma lógica e há uma lógica comum a todos os pensamentos, que são princípios lógicos fundamentais que permitem dizer quando o pensamento é correto e quando o pensamento é incorreto. Eu falei para vocês, por exemplo, que contradição é uma falácia. Então, cair em contradição é um exemplo de pensamento incorreto. Eu estou dizendo então, há um princípio lógico fundamental que é: eu não posso aceitar premissas como verdadeiras e anunciar conclusões como falsas quando elas são necessariamente verdadeiras à luz das premissas. Então esse é um princípio lógico fundamental que eu estou enunciando aqui. Um matemático então assume alguns axiomas básicos, que são essas afirmações auto-evidentes. Uma dos 2 pontos da reta que eu falei, toda reta passa por pelo menos 2 pontos. Então ele assume isso como princípio, e aí ele vai, por raciocínio, por regras de inferência, derivando todas as conclusões que seguem dos axiomas.
Alguém aqui já aprendeu geometria euclidiana? Conteúdo escolar. Aprenderam geometria, né? Foi euclidiano. Talvez nunca ninguém tenha dito isso. Geometria não euclidiana é uma coisa muito sofisticada para aprender no ensino médio ou no curso de biologia. Então, o pessoal em física aprende geometrias não euclidianas. A teoria de Einstein é toda baseada numa geometria não euclidiana. Mas quase tudo que as pessoas aprenderam na vida de geometria é geometria euclidiana. Então foi um cara chamado Euclides, há milhares de anos atrás, que disse assim: vou construir uma teoria matemática das formas. Uma geometria nada mais é do que isso, uma teoria matemática das formas. E eu vou assumir 3 axiomas como auto-evidentes. Um era esse que eu falei: toda reta passa por pelo menos 2 pontos. Outro era: retas paralelas não se encontram nunca, nem no infinito. E a terceira é a do plano, que eu sempre esqueço. São 3 premissas, só isso. E ele construiu uma teoria sobre todas as formas geométricas que a gente conhece, de quadrados a dodecaedros, icosaedros, todas as formas geométricas. Por isso que o matemático faz, ele assume certas premissas como auto-evidentes e ele constrói todas as conclusões daquela premissa. E a gente chama isso que o matemático faz de um sistema formal. Uma geometria euclidiana é um sistema formal. O que é um sistema formal? Um sistema que tem axiomas e são demonstradas uma série de verdades matemáticas dentro daquele sistema por meio de provas dedutivas. Falei para vocês que a geometria que tem por trás da teoria de Einstein não é euclidiana, porque uma das coisas que Einstein fala para a gente é que o espaço tem 4 dimensões, né? Na geometria euclidiana o espaço tem 3 dimensões. Isso aqui, né? Largura, comprimento e altura. Só tem 3 dimensões. Na geometria de Einstein tem uma 4ª dimensão que é o tempo. Por isso que Einstein diz assim: não existe espaço e tempo. Tem uma coisa chamada espaço-tempo. O tempo é uma 4ª dimensão do espaço. Daí gera, quem viu aqui um filme chamado Interestelar? Viram esse filme? Um amigo meu físico disse que tudo que está no filme são deduções corretas da teoria einsteiniana. E aí você fica assim com a cabeça. Eu comprei um livro depois para ler sobre filosofia do espaço-tempo, para entender como é que o cara vai para o passado e se comunica com ele mesmo criança por uma fenda no tempo. Por que isso acontece? Porque se o tempo é a 4ª dimensão do espaço, assim como eu viajo no espaço em qualquer direção, eu devo ser capaz de viajar no tempo em qualquer direção também. Então uma das previsões da teoria einsteiniana, muito controversa, né? Algumas pessoas dizem que é incompatível com a termodinâmica, que tem uma flecha do tempo que sempre vai para o futuro, mas pela teoria do Einstein eu poderia viajar para o passado ou para o futuro como eu quisesse, desde que eu conseguisse explorar a 4ª dimensão do espaço, que é o tempo. Só tem um problema: para fazer isso eu tenho que me mover à velocidade da luz, né? E aí por isso tem aquelas coisas esquisitas no filme que o cara passa 5 minutos em um lugar passando 38 anos na Terra. Porque como ele está se movendo à velocidade da luz e o tempo é a dimensão do espaço, o tempo está hiperacelerado. Então ele está vivendo num tempo que é diferente da filha dele. Então ele sai, a filha dele de 5 anos, ele volta, a filha dele tem 38. Porque ele passou um tempo acelerado. Isso numa geometria euclidiana não existe. Não existe isso. Não é porque eu me movo à velocidade da luz que o tempo vai passar mais rápido. Porque mover-se à velocidade da luz na geometria euclidiana é meramente uma relação espacial. Não é uma relação temporal. Mas na mecânica einsteiniana é uma relação temporal. Agora a mecânica einsteiniana é a base para como a gente entende o universo hoje, né? Não é a geometria euclidiana. Vou parar de falar disso, estou falando desse assunto. Vou falar de mil outros assuntos. Então outra maneira de dizer isso é que toda verdade matemática é analítica e que no fundo, matemática é lógica disfarçada. Toda matemática eu tenho demonstrações e provas, porque eu pego qualquer afirmação e eu vou por dedução mostrando por que aquela afirmação deve ser verdadeira. Quando eu consigo fazer isso, eu ganho a medalha Fields, o prêmio Nobel da matemática. Esse meu amigo que é matemático diz que é muito divertido os alunos de matemática, porque às vezes não estudaram suficientemente e eles são muito bons em matemática, né? Aqueles são muito bons. E eles vêm assim: não, resolvi, professor, um problema sensacional. Aí mostra, massa, mas em 1832 o Lagrange já fez isso. O cara não leu o suficiente, então ele é bom porque ele se exercitou, ele aprendeu um bocado, ele pensou um bocado, mas ele não vai ganhar nada com aquilo. Ele não vai conseguir publicar. Demonstrei de novo, o cara já demonstrou em 1832. Já demonstrou, está demonstrado. Nota como é diferente de ciência, né? Em matemática, uma vez que eu provei uma coisa, está provado para todo sempre. Não tem outra, acabou. Porque você mostrou como naquele sistema formal
aquela afirmação que você está demonstrando segue dedutivamente do sistema formal, propriamente dito. Em ciência não é assim, né? Alguém diz, olha, está estabelecido para todo sempre que o DNA é dupla hélice. Sei lá. Eu sei lá o que a gente vai pensar sobre DNA em 2532, sei lá, né? Não dá para dizer isso, mas em matemática dá para dizer. Se o cara demonstrou 1834, esqueça, vai fazer outra coisa. Em ciência não é assim, ó. O cara fez um estudo sobre como minhoca era o solo em 1830. Não vou fazer um estudo sobre como minhoca era o solo, deve ter alguma coisa nova para dizer. Em matemática, uma vez foi dito, não tem mais nada novo a ser dito. Acabou. Vá procurar outro problema para resolver. Então já começa a perceber como é diferente de ciência, né? Agora, uma coisa importante para entender matemática: tudo que os caras estão demonstrando vale no sistema formal em que eles estão demonstrando, porque eles estão assumindo as premissas. É por isso que eu posso ter várias geometrias. É por isso que eu posso ter uma geometria euclidiana e uma geometria asteriana. Eu mudei as premissas. Então, o conhecimento matemático é um conhecimento abstrato. Ele não se aplica ao mundo. Os quadrados do mundo não são os quadrados da geometria euclidiana. Os retângulos do mundo não são. Eles são objetos de pensamento. Eles são completamente formalizados enquanto pensamento abstrato humano. Mas vocês vão dizer, mas a gente usa matemática no mundo. Claro que a gente usa. Só que não está mais fazendo matemática, a gente começou a fazer ciência. Quando a gente pega a matemática e começa a fazer matemática aplicada, eu pego lá uma matemática sobre redes complexas. Agora eu vou entender a rede proteômica da levedura de cerveja. Não é mais matemática, né? Eu estou usando ferramentas matemáticas para fazer ciência. Eu pego lá e digo assim, publiquei meu paper, a rede proteômica de Saccharomyces cerevisiae é assim. Ninguém vai dizer, está provado para todo sempre, como é. Nunca mais ninguém vai estudar isso. Não, no mês seguinte saiu outro artigo sobre a rede proteômica de Saccharomyces cerevisiae, dizendo que eu errei, porque os meus dados tinham dados incompletos, ou senão assim, olha, era assim quando você fez, mas você baixou os dados genômicos, infelizmente em 2011, eu baixei em 2015, deu tudo diferente. Pode estar. Entre 2011 e 2015 tem milhares de genomas novos, tem milhares de dados que não existiam. Isso não existe em matemática, isso existe em ciência. Então a gente aplica matemática ao mundo para fazer ciência. A gente usa técnicas matemáticas para gerar modelos, mas quando alguém propõe um modelo matemático, o modelo matemático não é aceito pelo cientista só porque ele é bonitinho matematicamente. Eu deduzi tudo, eu consegui mostrar que as minhas equações, todas elas seguem das premissas que eu assumi. O cientista pergunta, vem cá, essas árvores matemáticas são árvores reais mesmo? Então essa é uma brincadeira do Robert May, que é um ecólogo matemático. Introdução do livro, tem na biblioteca, esse livro mudou minha vida quando eu li. O livro de Ecologia Teórica do Robert May, né? Que eu li aquilo e falei, eu sei fazer. E aí o Robert May fala na introdução, matemática é fascinante quando você começa a fazer ciência com ela. Só tome cuidado para não esquecer as árvores de verdade. Porque você pode mostrar matematicamente que o mundo é de muitas maneiras possíveis. A matemática não trabalha com o mundo real, ela trabalha com todos os mundos que a gente pode conceber logicamente. E ela é útil por isso, porque ela faz a gente voar para além do mundo real. E voar para além do mundo real é importante, né? Porque eu só conheço o mundo real agora. O mundo real de amanhã eu não sei como é que é. O mundo real daqui a 100 anos eu também não sei como é que é. A matemática pode sugerir como poderia ser, não como será. Ela pode sugerir como poderia ser. Então um matemático pega assim, entrou uma espécie invasora na Baía de Todos os Santos, coral-sol. Vamos fazer uma modelagem matemática de como o coral-sol cresce, como é que é a dinâmica populacional dele, como é que ele compete com os outros corais. Aí eu começo a fazer um monte de equação e no final eu tiro um conjunto de equações que descrevem o crescimento populacional do coral-sol e como é que ele influencia o crescimento populacional de outra espécie de coral da Baía de Todos os Santos. Aí eu rodo meu modelo matemático e mostro muitos mundos possíveis. Aí eu chego para o secretário do meio ambiente que me pergunta assim, o que vai acontecer com os corais da Baía de Todos os Santos com a entrada do coral-sol? O que vai acontecer, eu não sou Madame Zobaide, não vou poder dizer. Mas eu posso dizer que há esses cenários que são prováveis e eu posso até atribuir um valor de probabilidade a cada cenário. Quer saber como é que é? Siga a história. Agora, você balizou as possibilidades. Você chega assim, tem 7 possibilidades aqui. Essa é a mais provável, essa é um pouco menos provável.
que vai acontecer exatamente? Siga a vida de cada coral-sol dia após o dia, que você vai ter que entender o que aconteceu. É muito complicado o sistema, né? Sai uma larvinha de coral-sol, ela vai para onde? Sai boiando, vai parar. Umas vão parar na Itaparica, outras vão lá para Mar Grande, outras vão para Madre de Deus, sabe lá, né? Mas você consegue modelar essas coisas. Então, a gente propõe um modelo matemático usando técnica matemática, mas alguém vai dizer, faça a experiência, colete dado para validar o modelo. Agora, como é que a gente faz? Você faz um modelo matemático, você valida, você coleta dados e diz assim, olha, meu modelo está bom, está legal. Agora eu vou brincar com ele, né? Esqueço o mundo. Boto o meu modelo no computador e vamos explorar todos os resultados possíveis do meu modelo. E aí eu saí do mundo real e estou no mundo do concebível. E eu começo a aprender coisas, começo a ter hipóteses que eu nunca imaginei, que o meu modelo matemático diz assim, talvez aconteça tal coisa. Nunca ninguém pensou que aquilo podia acontecer. Talvez seja isso mesmo, vamos ver se é. Então o modelo matemático é um negócio super poderoso, porque tira a gente do mundo, joga a gente no mundo do pensamento e faz a gente pensar tudo o que é concebível. E agora com o computador que é uma maravilha, né? Que você bota lá e vê o concebível aparecendo na sua frente. Porque antes o concebível só ficava na cabeça, agora você vê todos os resultados aparecendo. Então, dá uns exemplos para vocês. Então, aqui está o modelo matemático. Né? Tem muita complicação, mas não vou perturbar muito vocês. Então, uma matemática fala de uma propriedade chamada resiliência, que é a propriedade que um sistema complexo tem de ser perturbado, ser retirado do seu estado de equilíbrio, de estabilidade e voltar ao estado de equilíbrio que ele estava antes. Então, isso que é resiliência. Né? Eu sou resiliente quando eu sou perturbado e volto ao meu funcionamento normal. Sou perturbado e volto ao meu funcionamento normal. E é muito interessante saber assim, quando é que os sistemas estão perdendo resiliência? Porque quando eles vão perdendo resiliência, eles vão ficando cada vez mais incapazes de voltar à estabilidade. Até um dia que ele vai embora, ele muda completamente de estado de comportamento. Então um dia eu estava saudável, outro dia eu estou doente. Meu sistema foi perdendo resiliência, uma hora ele passa para outro regime de comportamento, que pode não ser muito agradável. Então é importante medir resiliência, entender resiliência. Só que ninguém sabe como medir isso. Aí um autor disse assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho um modelo matemático que prevê duas coisas, mas só vou dizer uma previsão. Que quando o sistema vai perdendo resiliência, ele aumenta a variância. Então o sistema resiliente é que nem nessa seta aqui, ele fica estável, ele varia, mas ele varia muito em torno do equilíbrio. É isso aqui. E quando o sistema perde a resiliência, ele começa a fazer isso aqui. Ele começa a variar muito. Aí eu quero saber se o recife de coral no Baía de Todos os Santos está resiliente ou não. Vamos medir quantos quilos de peixe os pescadores que pescam nesse recife e no entorno do recife trazem para o porto por dia. Aí se um dia eles trazem 100 quilos, no dia seguinte 102 quilos, depois 98 quilos, 100 quilos, legal, está resiliente. Um dia eles pescam 100 quilos, no outro 3, no outro 200, depois 4, perdeu resiliência, aumentou muito a variância. Então o cara fez um modelo matemático e diz assim, legal, meu modelo matemático está dando para vocês uma medida de resiliência, fácil. É só você encontrar a variável apropriada para medir, você vai medir uma coisa trivial, como você ir lá no porto todo dia perguntar quantos quilos que pescou, e você vai saber se está resiliente ou não. Bela ideia matemática, foi derivada dedutivamente na modelagem, ou seja, o negócio foi bem feito. Só que a pergunta é árvore matemática ou é árvore real? Aí os caras foram testar. Esse trabalho que acabou de sair do Journal of Applied Ecology. Matou um projeto dele. Essas coisas são terríveis, né? Era melhor não ter lido. Já li, já era. Então o cara falou, vamos testar isso. Então ele pegou 55 táxias de ecossistemas marinhos lacustres e foi ver assim, será que quando eu meço a variância, eu consigo saber se o sistema está com baixa resiliência ou alta resiliência? E concluiu, não. Porque quando ele mudou, ele estava em crise, aí não sabia. Só fala devagar, Vitória. Porque quando ele mudaria de estado, ele estaria em novo estado de equilíbrio. Ele entraria em outro estado de equilíbrio. Né? Mas aí é o momentinho que ele vai perder o equilíbrio. Então, ele aumenta a variância, aumenta, ele muda para o estado de equilíbrio e fica estável de novo. Ele baixa a variância. Só que ele baixa, antes ele entregava 100 kg de pescado, agora ele entrega 3. Porque ele mudou de regime de comportamento. Para o sistema quer dizer o que? Nada. O recife de coral não está nem aí. O recife de coral até está, mas a natureza está nem aí. Porque o recife é dominado por coral, dominado por alga, para a natureza tanto faz. Mas para a gente tem uma importância imensa. Né?
Porque a gente precisa comer 100 quilos de peixe, não 3, né? Então por aí a gente tem problema. Mas aqui não é o momento que chegou na outra estabilidade, o momento que está perdendo a estabilidade. E essa é uma coisa super legal, mas infelizmente não. As notícias não são boas. Matematicamente é uma maravilha, mas não funciona na prática. É um mundo concebível esse que o cara obteve no modelo, que não é o mundo real. Talvez em algum mundo seja assim, mas não é o nosso. Ou pelo menos não é o nosso ecossistema marinho lacustre. Se eu vou medir, sei lá, plantação agrícola, de repente eu acho que vale para a plantação agrícola. Porque não precisa não valer para o mundo todo. Não é porque o cara testou nesses ecossistemas que eu tenho que concluir que qualquer ecossistema não vale. Né? Bem, isso é como matemático trabalha. E a ciência pode trabalhar que nem matemático? Então, ciência fala do mundo. Ciência fala desse mundo que a gente está agora, não fala dos mundos concebíveis. Né? Isso lógica e matemática falam em filosofia. Ciência natural não trabalha de sistema formal, não é uma coleção de verdade analítica. O melhor que a gente pode fazer é criar umas hipóteses, testar contra observação, e se ela sobreviver às observações que eu fiz, eu digo, tá legal por agora, né? Amanhã alguém pode coletar mais dados e falsificar a minha hipótese. Então qualquer conhecimento científico é sujeito à revisão. Qualquer um. Quer dizer que nenhum deles é uma verdade analítica, porque uma verdade analítica é necessariamente verdadeira. Ela não é sujeita à revisão. Por isso que usar a palavra demonstrar para falar em ciência não é uma boa ideia. Porque isso é usado por analogia com a matemática. Só que o que a matemática faz é uma coisa completamente diferente do que o cientista faz. E a pior ideia que eu posso ter sobre o conhecimento científico é que ele está gravado em pedra como absolutamente verdadeiro e necessariamente verdadeiro para todo sempre. E quando eu uso a palavra demonstrar, provar, comprovar, o significado que está sendo sugerido é esse. Eu posso até dizer, não, mas nota, para mim demonstrar não é que nem na matemática. Eu tenho outro conceito de demonstrar que é totalmente compatível com dizer que é sempre sujeito à revisão. Mas você não está conversando só com você mesmo, né? Que tem essa definição. Você está conversando com o mundo. E para o mundo inteiro, quando eu falo assim, está provado, isso assim é uma lei pétrea. Nunca mais será diferente. Isso dá problema, né? A capa da Veja há uns anos. A Veja é uma miséria de revista que não faz nada de bom na mundo. Mas se você está a capa da Veja, ela dizia assim, mas é uma besteira, então é legal você ter a capa da Veja. Aí Stephen Hawking admite que Stephen Hawking errou. Aí eu pego assim, Stephen Hawking em 2013 afirmou que uma coisa que ele tinha afirmado em 1995 não era daquele jeito. Ele não está admitindo que errou. Ele só, o conhecimento científico muda. Ele mudou, ele tirou outra conclusão. Mas a ideia de que só pode ter uma verdade absoluta leva a esse tipo de frase. Se o conhecimento muda é porque estava errado. Aí o Jornal Nacional um dia disse que tomar banho quente faz bem à saúde, porque lá em Harvard alguém mostrou isso. 3 dias depois ele vai tomar banho frio faz bem à saúde, porque lá em Cambridge disseram isso. Mas afinal de contas, tomar banho frio ou tomar banho quente? Porque só pode ser de um jeito, né? Porque vocês vão demonstrar para todos sempre, banho frio e banho quente tem que ter só um efeito, não pode ser. Mas depende, né? Depende, eu diria, depende do que os caras estudaram, porque vai que eles não estão nada disso, né? Porque muitas vezes o jornalista inventa a notícia que ele gostaria que fosse, né? Mas se for isso, a amostra é diferente. De repente tomar banho frio na Inglaterra, a aviação do Brasil não faz. Não é, o conhecimento científico é mutável, revisado. Então a ideia de demonstração é problemática. Não se demonstra nada em ciência. E a razão é profunda. Renata, o que o matemático está fazendo? Ele tem uma afirmação e ele quer mostrar que aquela afirmação é verdadeira. Ele então pega o sistema formal e dedutivamente mostra como a gente já devia saber que ela era verdadeira por outras coisas que a gente já sabia. Então o matemático demonstra porque ele não está tentando dizer nada novo. Quando ele diz alguma coisa nova é quando ele teve a intuição. É o momento da descoberta. Aí ele falou uma coisa nova. Mas depois ele vai dizer, não é novo. A gente já sabia, a gente só não sabia que a gente sabia. E agora eu mostrei dedutivamente que sim, a gente deveria saber. E agora sabemos, exatamente porque sabemos. Então matemática não é sobre falar coisas novas. Ciência quer falar coisas novas, ciência quer conhecer o desconhecido. E é óbvio assim, toda vez que eu tento falar alguma coisa sobre o desconhecido, eu muito provavelmente estou errado. Aliás, a coisa mais provável em relação ao conhecimento científico é que todo ele
é falso. Tudo que a gente aprendeu é provavelmente falso. Provavelmente daqui a 200 anos vão dizer, não era exatamente assim. Porque a gente fala isso dos cientistas 200 anos atrás, né? A gente olha para Darwin e fala assim, ele não entendeu como é que a especiação acontece. Não é exatamente como ele disse. A gente olha para Darwin e diz, não, ele não entendeu exatamente como seleção natural funcionava. É diferente. Então, qualquer conhecimento científico daqui a 200 anos, as coisas que a gente acha mais sagradas vão ser pensadas outras coisas. Então é sempre revisado, e é porque a gente está correndo risco demais, né? A gente usa um tipo de raciocínio que é ampliativo. As conclusões científicas, diferentes das matemáticas, sempre têm conteúdo novo. A ciência sempre se pronuncia sobre o desconhecido e se pronuncia de modo ousado sobre o desconhecido, né? Eu estudo a migração de 100 gansos e digo assim, olha, os gansos migram porque eles seguem os ângulos que os raios solares têm nas nuvens ao longo das estações do ano. Estou inventando essa hipótese, tá? Agora aqui. Mas eu só olhei 100 gansos, velho. Eu estou falando todos os gansos do passado, todos do futuro, todos que voarão em migração no futuro. Então, assim, eles estão bicho ousado, né? Eu falo assim de tudo, né? Mas tem que falar, porque senão eu só estou descrevendo. Você diz, olha, descrever esses gansos aqui que eu olhei, esses 100. Eles voaram assim. Mas para que serve isso? Ninguém está interessado em saber como esses gansos voaram. Me deu uma teoria sobre como esses gansos voam. Qualquer ganso, não só esses que você voa. Então você aprende lá, replicação do DNA. Ninguém diz para você o DNA de quem, né? É o DNA de qual espécie exatamente, de qual célula, isso não interessa. É um modelo geral sobre a replicação de qualquer DNA em qualquer célula que existe em qualquer eucarioto, para não complicar, porque o eucarioto é diferente, em qualquer eucarioto que já existiu no passado, que existe hoje, que existirá no futuro. É por isso que presta. Ninguém está interessado, se olha, eu escrever em bacilos subtilis, nessa linhagem que eu estudei, nessas 500 células, é assim que replica o DNA. Quem está interessado nisso? A gente está interessado em modelos gerais. Então a gente corre muito risco e por isso nossas conclusões são todas conjecturais. Ou seja, a gente tem muito risco de errar em ciência porque a gente trabalha com ideias universais ou pelo menos muito gerais. As grandes afirmações da ciência são assim. Todas as espécies evoluem por seleção natural. Todos os planetas giram ao redor de estrelas por causa da força gravitacional. Todos, até aqueles que a gente nunca viu. Até aqueles que vão ser descritos daqui a 200 anos. Eles giram ao redor de estrelas por causa da força gravitacional. As afirmações legais da ciência são afirmações muito impressionantes. E elas implicam o que a gente chama de problema da indução. Deixa eu dar exemplos aqui, eu já disse. O que é indução? Vou falar agora do problema. Esse problema teve um impacto imenso sobre a humanidade, né? Quando alguém mostrou isso, a humanidade começou a concluir. Isso lá no século XIX, quando a ciência do século XIX era maravilha, né? Resolver todos os problemas do mundo. Tem gente que ainda acha isso. A ciência do século XIX, porque assim, no século XVIII se vivia de um modo completamente diferente do século XIX. Não tinha eletricidade dominada, não tinha aparelho elétrico, não tinha luz elétrica, não tinha máquina a vapor, não tinha manufatura. A vida era completamente diferente. Passa um século, se vive de modo inteiramente diferente por causa da ciência. Embora as pessoas estudem na escola Revolução Industrial, nas aulas de história, como se nada tivesse a ver com ciência. Mas assim, a ciência mudou o modo como as pessoas viviam. Isso aconteceu muito fortemente no século XIX. E a ciência era pura promessa. Aí uns filósofos chatos disseram assim, olha, infelizmente, nada disso é verdade. Nada disso que vocês estão pensando é realmente verdade. E eles mostraram esse chamado problema da indução, que inaugura uma era em que a gente tem que lidar com a incerteza. Em que a gente, sim, temos conhecimento científico, é legal, tem qualidade, mas é incerto. E eu vou tomar decisões com ele, porque eu uso ele para gerir o mundo, para gerir minha vida, mas eu estou sempre correndo risco, porque ele é incerto. Então a gente teve que começar a pensar desse jeito. Teve muitas razões para isso. Desde Freud dizer para a gente, olha, infelizmente, a maioria do seu funcionamento psíquico é inconsciente. Isso é terrível, né? É terrível, né? A minha consciência, que sou eu, responde por um punhadinho do meu processo mental, o resto eu nem sei o que está acontecendo. Isso é coisa sensacional, né? Também dá um monte de incerteza sobre nós mesmos, né? Então
Então tem muitas fontes de incerteza, mas uma fonte foi essa. Então, se a ciência quer falar de tudo, ela tem que ser assim, não é que ela deveria não ser assim. Tem que ter argumentado para vocês que não é um defeito, ela tem que ser assim, ela tem que falar de tudo. E aí, quando eu falo de tudo, eu uso um tipo de raciocínio que se mostrou que não é demonstrativo. Um raciocínio desse tipo. Premissa 1, Sócrates pegar o mesmo raciocínio e transformar ele numa indução. Sócrates é um ser humano. Premissa 2, quase todos os seres humanos são mortais. Conclusão, Sócrates é mortal. E agora, eu posso dizer que é necessariamente verdadeiro que Sócrates é mortal? Então, está faltando uma informação fundamental, né? Sócrates está na classe daqueles seres humanos que são mortais ou daqueles que não são? Agora, eu não sei. Eu tenho uma incerteza sobre Sócrates. Quase tudo que a gente fala em ciência tem essa forma aí. Né? Biologia que a gente estuda, né? Tudo que a gente fala é assim. Ah, mas tem aquele bicho que não é bem assim. Né? Para qualquer coisa, até o código genético universal. Mas lá em Trypanosoma é diferente. Qualquer coisa que a gente falar tem uma exceção. Então a gente trabalha o tempo todo com raciocínios indutivos. Ou seja, que mesmo que eu assuma que P1 e P2 são verdadeiros, a minha teoria é uma maravilha, ela é verdadeira, os meus dados são uma maravilha, são verdadeiras, ainda assim eu não sei que seja a conclusão verdadeira. Ela não é uma verdade analítica. A conclusão, na verdade, é conjectural porque ela tem conteúdo novo. Ela está falando alguma coisa que não está dito nas premissas, que é exatamente que Sócrates pertence à classe dos humanos mortais. Isso não foi dito. Se eu agora botar aquela frase ali como P3, eu pego essa frase aqui e eu coloco como P3. Virou uma dedução. Se eu disser Sócrates pertence à classe dos humanos mortais, agora é necessariamente verdadeiro que Sócrates é mortal. Nós resolveríamos o problema da indução na ciência se a gente pudesse fazer esse movimento, né? Pega tudo que é o conteúdo novo e transforma em premissa. Então vamos dar um exemplo para mostrar como isso não é possível. Peça básica do conhecimento biológico. Todos os seres vivos são baseados em fuga de carbono. Não tem dedução matemática que consiga mostrar isso. Não tem maneira com matemática de dizer só podia ser carbono. É concebível seres vivos feitos de silício. Esse silício forma cadeiras, que nem carbono. Tem uma cadeia de silício aqui dentro, várias cadeias de silício aqui dentro. Nós fazemos microchips com cadeias de silício. Seres vivos podiam ser feitos de silício. Não há nenhuma necessidade lógico-matemática de que eles sejam feitos de carbono. Eles são feitos de carbono até onde a gente sabe. E a gente pode listar as premissas do raciocínio que vai gerar essa conclusão. Eu observei um ser vivo, é carbono. Observei 2, é carbono. Observei 3, é carbono. Observei 4, é carbono. Observei 100, é carbono. Observei 1000, é carbono. Observei 1 milhão, é carbono. Tem alguma coisa que proíba do 1000º ser feito de silício? Não. Então, eu conseguiria transformar isso numa dedução e demonstrar isso aqui como totalmente verdadeiro se eu pudesse observar todos os seres vivos. Né? Essa é a maneira de transformar isso aqui numa dedução. Fazer uma base de dados, nós cada coisa aqui é um dado, fazer uma base de dados infinita. Mas alguém acha que alguém vai ser capaz de coletar dados sobre todos os seres vivos para dizer que todos são feitos de carbono? Não, né? Nem que eu tivesse um exército de pessoas para coletar dados em todos os seres vivos que hoje existem, em todo o universo, eu pudesse viajar para o universo inteiro, ainda assim tem amanhã e tem ontem. Né? Tem os de ontem que já assumiram que talvez não sejam feitos de carbono, e não tem jeito, eles já não existem mais. E tem os de amanhã que também não existem, então não tem jeito. Eu nunca vou conseguir completar a base de dados para ter todos os dados. Se eu tivesse todos os dados, aí eu teria certeza sobre as conclusões científicas. Mas como eu nunca vou ter todos os dados, eu nunca vou conseguir observar todos os casos relevantes, eu sempre vou ter evidência observacional finita. Eu nunca vou ver as coisas que eu precisava ver, coletar dados sobre as coisas que eu ia coletar para mostrar a verdade de uma proposição, eu sempre vou ter dúvida. Ela sempre vai ser incerta. Eu estava conversando outro dia com uma colega e a gente começou a falar sobre os desdobramentos disso. Por exemplo, medicamentos. Você vai falar a população, esse tipo de coisa, mas ela disse para mim, eu fiquei muito assim, que ela disse que você precisa ter esse tipo de pensamento
medicamento para a população que é ignorante, porque senão eles não iriam aceitar o conhecimento científico como algo válido, eles não iriam aceitar aquilo como algo que iria ajudar eles. Isso, né? Pensamento elitista, né? Mantenhamos o povo na ignorância porque eles acreditam na gente. Eu acho que os nossos políticos pensam assim também, né? Mantenhamos o povo na ignorância porque eles acreditam na gente. Não é, minimamente, não é eticamente defensável, né? E, ao contrário, as pessoas têm que entender melhor de ciências para conseguir confiar na ciência sem querer que ela fale, que ela apresente coisas com certezas absolutas, né? Então, no aquecimento global mesmo, isso foi um dos erros da comunidade científica. Se chegava e se propunha previsões de modelos, tinham inúmeras premissas, que eram coisas que, num certo cenário, poderia acontecer com uma certa probabilidade, e dizia assim, olha, é muito provável que em 2100 o nível do mar aumente 6 centímetros. Um pensamento parecido. Não vamos contar para eles essa complicação de fazer o modelo matemático, não vamos contar, porque eles têm que acreditar na gente. O problema é que as pessoas não são burras, as pessoas não são estúpidas, então a gente não pode partir da premissa assim, vamos manter as pessoas ignorantes, elas nunca vão descobrir quem está mentindo para elas. Elas descobrem, né? Isso foi uma das coisas que aconteceu no aquecimento global. Aí, gente como Rupert Murdoch, que é o dono da Fox, que é negacionista climático, contratou um bando de gente para investigar esse modelo. Não é assim não, esses caras estão mentindo. Porque isso aqui é um modelo entre vários possíveis. Eles, inclusive, rodaram um modelo lá, porque ele conseguiu dado interno ao IPCC. Eles rodaram um modelo que dava 1 centímetro. Por que não é aquele modelo, é esse? Aí o tiro sai pela culatra, né? Porque a gente vai ter que supor que as pessoas vão ser para sempre estúpidas e a gente vai ser uma elite detentora do conhecimento, vai ter uma fortaleza fechada e dizer assim, estamos mentindo, mas nunca ninguém vai descobrir, né? E aí, na hora que as pessoas descobrem, o que as pessoas falam? O cientista é um mentiroso, eu não confio mais nesses caras. E aí o tiro sai pela culatra. Então não é uma boa estratégia. Ao contrário, as pessoas têm que saber coisas como todo mundo que usa um medicamento está correndo risco. Mas tem que saber isso, né? Porque outra coisa, mesmo que elas fossem completamente estúpidas, um dia alguém ia ficar doente com aquele medicamento. E aí? Então o medicamento é um bom exemplo, assim. Qualquer mulher que usa um medicamento corre mais risco do que um homem. Você sabe por quê? Porque não se faz teste de medicamento com fêmeas. Nunca é camundonga, porca, é sempre porco, camundonga. Por quê? Porque o ciclo estral é muito difícil de você conseguir controlar o ciclo estral de modo a fazer um experimento completamente controlado. As fêmeas influenciam umas às outras, elas sincronizam o ciclo estral, às vezes elas desincronizam o ciclo estral. Então qual foi a opção dos testes de medicamento durante muito tempo? Faz tudo com macho. Aí o medicamento super seguro. Mas quando a mulher usa, afinal de contas a fisiologia feminina não é idêntica à masculina, como todo mundo sabe. Então toda mulher corre mais risco do que o homem. Recentemente se chegou a um protocolo que assim, tem que testar com macho e com fêmea. Mas é difícil. Tem que, se vira. Não existe assim, é mais fácil. É uma questão de segurança pública. Você inventa um jeito. Tem jeito, aumenta o grau de incerteza, mas você tem que testar. Então, para medicamentos antigos, Tilenol. Como é que a gente sabe que o Tilenol afeta menos as mulheres? Porque não tem, epidemiologicamente, nenhum tipo de efeito colateral que se acumula mais nas mulheres do que nos homens. Mas fez experimento com quem? Com a população humana. Então, todo medicamento, quando ele é lançado no mercado, o último experimento é com a primeira conjunta de compradores. Né? Por isso tem tanto recall de medicamento. Né? Porque você tem é impossível você testar todas as combinações possíveis de processos fisiológicos que vão envolver o medicamento, não interessa quantos roedores, quantos porcos, quantos macacos você use. É aquilo ali, né? Eu sempre vou ter certeza. E aí, na hora que eu boto o medicamento no mercado, eu começo a encontrar o problema. A indústria farmacêutica torce muito para ninguém conseguir provar que a culpa é dela. Porque é difícil, né? É difícil. Você tem que ter muita sorte para conseguir verificar uma relação entre efeito colateral e o medicamento. Porque a vida das pessoas tem milhões de causas, né? E é uma coisa judicial, né? Você vai lá para dizer assim, a empresa vai ter que ressarcir, vai ter que indenizar N famílias que tiveram esse problema. E eles não querem indenizar. Né? Eles estão um monte de advogado para dizer, tem outra causa possível, tem outra causa possível, tem outra causa possível. E é complicado. Né? Tem muita coisa que até hoje ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Talvez seja um medicamento. Mas acho que a maneira como a gente deve lidar é a maneira eticamente apropriada. Ou seja, não é certeza. Já falei isso.
E a gente pode olhar a história da ciência e encontrar generalizações maravilhosas que duraram 300 anos e depois foram refutadas. Né? Teoria da gravitação universal. Né? Também o Newton dizia que você tinha uma força, todo mundo aprendeu isso, né? Uma força que aumentava no quadrado, diminuía no quadrado da distância. Hoje não é mais aceito isso, né? As pessoas continuam aprendendo no ensino médio, porque a outra para ensinar é duro, né? Mas a teoria do Einstein disse assim, não tem nada disso. Não tem a ver com força nenhuma. Até porque gerava um problema a teoria do Newton. Toda força age por contato. Então se eu empurro essa cadeira, né? Se eu disser assim, vou empurrar a cadeira, deve ser telepata, né? Qualquer força eu vou ter que interagir fisicamente. Aí o problema é que o planeta está lá na casa do diabo, porque ele interage com o quê? Com o Sol. Aí dizia, tem o gráviton. O gráviton era a suposta partícula que ia do Sol para o planeta, batia e voltava, e aí trazia a força da gravidade. Ninguém nunca achou o tal do gráviton. Procuraram, não acharam. Mas sempre tinha aquela ideia, não, é porque deve ser uma partícula muito pequenininha, de difícil detecção. Deve ter, porque se não tivesse a teoria inteira não faz sentido. Aí o Einstein falou, sabe por que não tem gráviton? Porque não tem gravitação, não é assim. E ele diz assim, porque o Sol quando ele anda, eu nem falo disso, falei. O Sol quando ele anda pelo espaço, ele deforma o espaço-tempo, então ele cava o espaço-tempo. Então como ele cava o espaço-tempo, os outros corpos que estão aqui, que também cavam o espaço-tempo, cavam menos, eles caem na cava do Sol, eles ficam presos. É que nem eu pego um plástico azul e boto uma bola grandona no meio, qualquer bola que eu jogar vai cair na direção da bola do meio, né? É a mesma coisa, né? Então o Sol entra no espaço-tempo, faz um buraco imenso no espaço-tempo, faz uma cava imensa e atrai os planetas, eles ficam presos naquela cava. Eles não caem no Sol, porque eles estão girando a uma certa velocidade, então eles têm uma força centrífuga, né? Que nem existe, né? Eles têm uma aceleração, não vou explicar o que é isso, força centrífuga não existe, mas deixa eu falar. Mas assim, se eu pegar uma bola, se eu faço assim, eu boto uma bola grandona num plástico azul, eu jogo uma bola em velocidade, o que vai acontecer? Enquanto ela tem velocidade, ela fica girando, né? Depois ela cai, por quê? Por causa do atrito. Aí ela vai perdendo velocidade, ela cai no Sol, na bola grandona. No Sol isso não acontece porque os planetas não freiam, né? Os planetas continuam, então eles ficam girando porque eles estão numa certa velocidade, por isso eles não caem no Sol. Cadê a teoria da gravitação? Sumiu a teoria do Newton. A teoria simplesmente disse assim, estava errado. Tá bom, a gente acreditou nela há 300 anos. Nossa, não é isso. A lei de Mendel, né? Lei de Mendel tem muito mais casos que ela é falsa do que ela é verdadeira. Caso assim, tem uma dominância perfeita, né? Um alelo azão, um alelo azil. Quase não existe isso. Né? A maioria dos casos são de semidominância, codominância, penetrância incompleta, expressividade variável. De vez em quando, tem lá, bonitinho, azão, azil. Então a gente aprendeu que não era assim. Então vamos pular um negócio aqui, com mais complicação, para pular para essa conclusão. Então não tem demonstração de ciência. Tem uma parte que eu não prestei aqui, que não tem base segura de observação, que eu possa dizer assim, a minha observação é absolutamente verdadeira, e eu não tenho também a lógica negativa. E aí a gente tem um dilema, né? A gente pode jogar o jogo da segurança. Já que eu vou ter que fazer afirmações conjecturais, que eu posso estar errado, eu nunca mais vou falar nada geral. Então essa é uma saída, né? Eu só vou descrever o que eu estou vendo agora. Então se eu disser assim, olha, eu vi que uma bactéria, quando eu jogo num campo luminoso, ela evita a luz. É essa bactéria. Não estou dizendo nenhuma outra bactéria. Essa é uma possibilidade, mas aí tchau ciência, né? Acabou, né? É outra coisa, né? Eu já não estou mais fazendo ciência, eu estou fazendo uma história descritiva do mundo, né? E aí eu vou ter uma coisa que é muito inútil, porque o cara vai me perguntar assim, olha, eu vou ter que fazer um novo medicamento. Como é que eu analiso, a partir da química do medicamento, a probabilidade dele ser um alérgeno? Não sei. Joga aí nos ratos e vê o que acontece. Mas não é assim, né? A ciência quer dizer, olha, tem muito anel aromático, deve ser alergênico. Talvez não seja, teste. Mas você pode estar perdendo seu tempo. Quase todos os compostos que são cheios de anéis aromáticos são alergênicos. Então, cuidado. Então a gente não vai abandonar a generalização. Então a gente tem que abandonar o outro lado, né? Eu tenho que abandonar a ideia de que eu tenho conhecimento demonstrado e aceitar a incerteza, né? Aceitar que o conhecimento é conjectural, de que ele é revisável. E aí, como eu falei, não é uma boa ideia usar essas palavras provar, demonstrar, comprovar,
porque sugere o contrário do que a gente está dizendo. Então, se a gente voltar lá para o nosso caso da estatística, então a gente vê lá que num certo teste que eu fiz, se eu rejeito H0, posso dizer que o teste apoiou H1. E lá eu tinha feito uma pergunta para vocês, dá para dizer mais do que isso, mais do que apoiou? Eu acabei de dizer que não pode dizer mais, se por mais você quer dizer demonstrado, comprovado, provado. Quando eu digo isso, eu digo assim, eu fiz um experimento. Aí eu rejeitei H0, aceitei H1, isso eu demonstrei. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que todos os experimentos concebíveis dariam o mesmo resultado que o meu. Todos os experimentos que eu poderia fazer para testar aquela hipótese dariam o mesmo resultado. Mas aí eu abandonei a ciência, eu sou um vidente, né? Eu estou falando de experimentos que ninguém fez ainda, então dizendo, vão dar a mesma coisa que o meu experimento. Bem, se eu souber um pouco de história da ciência, eu vou ter muito cuidado de fazer isso, porque o que mais tem é experimento que tem um resultado diferente do outro. Né? Então eu não vou dizer isso, foi demonstrado, comprovado e provado. Agora, a gente pode dizer uma coisa que é um termo que o Popper nos deu, né? Posso dizer que a hipótese talvez tenha sido corroborada. Essa palavra era muito mal usada, né? Corroboração. Pessoas fazem frases do tipo, a minha ideia corrobora com a ideia do autor tal. Essa frase é sem sentido, não quer dizer nada. Porque corroborar não tem nada a ver com concordar. As pessoas acharam que corroboração é sinônimo de concordância. Elas ficam falando assim, eu concordo com fulano, a minha ideia corrobora com a de fulano. Corrobora. Então o que é corroboração? Tem um técnico que o Popper criou para dizer o seguinte, uma hipótese é corroborada, quando a gente fez muitos testes empíricos dela, a gente tentou ser o mais rigoroso possível e até agora a gente não falsificou. Corroboração é um conceito seguro, né? Porque ele fala do passado, né? Nota quando eu falo assim, demonstrou, eu estou falando do teste que fulano vai fazer da mesma hipótese daqui a 40 anos. Não sei lá o que vai acontecer. Mas quando eu falo corroborado, se até agora a gente tentou falsificar e não conseguiu. É só isso que eu estou dizendo. É demonstrado? Não. Sei lá o que vai acontecer nos próximos anos. A hipótese corroborada de hoje pode ser a hipótese falsificada de amanhã. Mas agora ela é muito confiável. Mas não é porque eu fiz um teste, é porque eu fiz muitos testes. E aí isso é uma coisa que o cientista poderia dizer para a população para confiar na ciência. Se dá para a população confiar na hipótese de que o DNA é uma dupla hélice? Dá. É altamente corroborado. Quase todos os estudos que foram feitos até hoje mostraram o DNA dupla hélice. Quase todos. Porque tem os DNA tripla hélice por aí, mas são exceções na biologia. Né? Sempre tem alguma coisa que é diferente. Então tem uns corroborismos, tem os DNAs de tripla hélice, são esquisitos. Mas tirando isso, é muito confiável que é dupla hélice. Tem um bicho que você acabou de descrever, você é taxonomista, acabou de ver um bicho, deve ser dupla hélice do DNA dele, muito provavelmente. Então é uma ideia corroborada, eu estou dizendo, confia. É bom. Quem não confia nisso não voa em avião, né? Alguém que voa em avião tem que dizer assim, as teorias que estão por trás da missão de avião são teorias altamente corroboradas. Senão você não entra naquele negócio, né? Você olha e diz assim, isso não vai voar nunca. Só um maluco acha que um negócio desse vai voar, mas chega lá e voa. Porque as teorias estão altamente corroboradas por trás do voo do avião. De vez em quando um cai, né? Aí quando um cai é uma previsão falsa de toda a teoria usada para fazer os aviões. Ou para operar, né? Porque quando é erro humano, né? Quando o terrorista pegou e jogou o avião no chão, não é exatamente a física do avião que está envolvida, é uma teoria sobre comportamento humano. Mas quando é falha técnica, por que os caras adoram achar caixa preta? Não é para consolar as vítimas, né? Explicar por que aconteceu, porque não adianta grandes coisas, né? Eu estou agora muito mais tranquilo porque meu pai morreu num acidente de avião, porque agora eu sei o que aconteceu. Não adianta nada, né? Não muda nada, né? Mas é porque assim, você tem que entender o que deu errado. Se for falha humana, tem que mudar alguma coisa no recrutamento de piloto, segurança do voo, é outra coisa. Mas foi um erro na teoria que está por trás do avião, cada avião que cai faz o próximo avião ser melhor. Porque agora aquela teoria entra para a base de dados e é previsto que pode acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido. E é uma incerteza imensa. Vocês lembram do acidente do Concorde? O Concorde voou por 30 anos, nunca aconteceu nada. Aí chega um Concorde no Charles de Gaulle, quando ele vai decolar, uma peça do trem de pouso quebra, o Concorde vira, bate no 747, morre gente que só odiava. E aí perceberam que tinha um problema no material da peça. Por que não tinha acontecido antes?
Incerteza é assim, né? Não sabe quando o negócio... O shit happens, né? Você só não sabe quando. Né? Demorou 30 anos para acontecer. Se tivesse acontecido antes, os concórdios tinham sido tirados. E a solução foi assim, era um erro tão insolúvel que qual foi a solução? Nunca mais fabrica concórdio. Não tinha conserto. Ah, é só uma pecinha. Não tinha jeito de resolver. E aí mudou o modo como se constrói trem de pouso. Teve que construir de outro jeito. Os aviões que podiam consertar, consertaram. Os aviões que não podiam consertar, que não concorde, saíram de linha. Não tem jeito mais de fazer. Então, na hora que a gente fala que o conhecimento científico é revisável, eu não estou minando confiança na ciência. Não estou dizendo assim, a ciência, talvez ela ainda seja a melhor forma de eu conhecer o mundo. Porque mesmo que eu diga assim, conclusão científica é revisável, ainda assim ela pode ser mais bem justificada do que várias outras coisas que a gente supõe que a gente conhece. Ser revisável não quer dizer que é necessariamente pior, né? Uma coisa que acontece quando, por exemplo, um professor, aqui é mais ou menos provável de acontecer isso, quando o professor de ensino médio vai numa escola em Salvador e diz essas coisas para o aluno. Aí ela tem na sala de aula provavelmente vários alunos religiosos. Aqui deve ter também. Mas vocês provavelmente não pensam que o conhecimento religioso é um conhecimento absolutamente demonstrado como o mundo funciona. Espero que vocês tenham uma visão mais sofisticada do conhecimento religioso. Mas tem gente que acredita que quando está escrito assim, Moisés bateu o cajado e o mar vermelho abriu, é que o mar vermelho abriu mesmo. A Laurie Anderson tem uma piada com isso, né? Assim, como ela cresceu numa família no sul dos Estados Unidos que era fundamentalista religiosa, Laurie Anderson é uma cantora que faz letras muito surrealistas. Ela disse, foi ótimo porque eu me treinei como surrealista desde a mais tenra idade. E as pessoas acreditavam em cada coisa, e eu era criança, eles eram adultos. E elas eram criança, olha, não, isso aí não. É porque, na verdade, as histórias que estão nas religiões não são descrições factuais de como as coisas ocorreram. Não é isso que elas se propõem a ser. Elas estão tentando apresentar algum tipo de lição, ou moral, ou ontológica sobre o mundo, em que o detalhe, o caráter literário da história não é importante. Então você pega uma pessoa religiosa com pensamento sofisticado, e você diz assim, olha, quando diz lá no Gênesis que Deus criou todos os seres vivos em 7 dias, foram 7 dias mesmo? Ele fala, não, a palavra dia não quer dizer necessariamente 24 horas. Então cada dia pode ser um el. É isso que a pessoa com visão religiosa mais sofisticada acha. Quando diz lá que Noé botou todas as espécies do mundo na arca, ele botou mesmo? Ele ia ter um sério problema de relação presa-predador, para não falar do problema da relação de espaço, né? Como é que é? Não. Por isso que deixou o dinossauro de fora. Não é uma descrição factual. A gente está falando de outra coisa. E a história de Noé é legal, né? Porque ela tem muitas das histórias religiosas têm histórias reais no fundo, né? A história de Noé é muito bem documentada, ela é anterior à Bíblia, né? Ela é lá do Gilgamesh da Babilônia, que é a história de um fazendeiro na Babilônia que quando inundou o Tigre Eufrates, inundaram, que era o mundo, né? Inundou o mundo inteiro. O mundo inteiro era o Tigre Eufrates, eles não conheciam mais nada, então inundou o mundo inteiro. Ele pegou todos os animais da fazenda, ele botou numa balsa e saiu com a balsa e salvou todos os animais. Ele fez isso. Não são todas as espécies do mundo, né? Até tem uma certa dificuldade para o cara conseguir coletar todas as espécies do mundo, né? Então, uma pessoa que tem uma visão mais sofisticada não vai dizer assim, temos duas hipóteses alternativas. Uma hipótese que é da ciência, outra que é da religião. A evidência apoia qual? Já começou a ficar meio esquisito, porque religião não tem nada a ver com teste empírico, né? As pessoas não acreditam em Deus porque teve um teste empírico que mostrou que Deus existe. Então é outra lógica. Então não tem... aquilo não tem esse problema. Mas muitas vezes quando o professor do ensino médio chega e fala essas coisas, o professor já relatou isso comigo. Um aluno fala, então não quero mais saber de ciência não, porque eu sei a verdade. Aí você vem me falar aqui de hipóteses conjecturais. Mas o problema é que ninguém sabe a verdade. Isso que eu falei em relação ao mundo natural não vale só para a ciência. Nenhuma afirmação sobre o mundo natural pode ser absolutamente verdadeira. Porque se nem a ciência, que tem métodos sistemáticos de coleta de dados, que tem um treinamento de gerações de pesquisadores para coletar dados ao longo de várias gerações, que tem métodos sistemáticos de acumular dados, não consegue comprovar uma ideia sobre o mundo natural,
Ninguém mais consegue. Ou seja, todo conhecimento empírico sobre o mundo natural é um conhecimento conjectural. Agora, por que as pessoas querem dizer, não, é verdadeiro? Porque não tem nada mais poderoso quando eu quero controlar os outros do que dizer assim, eu sei a verdade. Se eu boto um revólver na cabeça de Bruno, você vai fazer o que eu quero. Bruno pode dar um tapa na minha mão, tomar um revólver. Mas se eu boto na cabeça dele uma ideia assim, olha, tudo que eu digo é absolutamente verdadeiro. Eu controlo ele, nunca não vai reagir. Porque eu sei exatamente como as coisas são. Quer saber como é que é? Me pergunte. Eu digo para você como é que é. E isso dá um empobrecimento bastante grande da capacidade racional, né? Porque eu paro de pensar pela minha própria cabeça. Então, se eu quero saber como é alguma coisa, eu tenho que pedir alguma autoridade que me diga isso. Eu tenho um amigo que é geólogo aqui da UFRA, que passou por isso agora. Ele chegou para a irmã dele e falou que ela estava dizendo que todas as pessoas que não são cristãs vão para o inferno. Aí ele falou, mas vem cá, a população chinesa, poucos chineses são cristãos. Os chineses são 1 bilhão das pessoas no mundo. Então, 1 em cada 7 pessoas no mundo são chineses. O cara vai para o inferno só porque ele nasceu na China? Me explique isso. Aí a irmã dele ficou. Aí no dia seguinte o pastor foi jantar na casa para explicar para ele. Na verdade, que a proposição de todo mundo que não é cristão vai para o inferno é uma proposição de difícil verificação empírica. Ou uma outra amiga minha, uma outra amiga minha tem uma experiência muito legal. Ela é cristã, foi professora aqui no Instituto, aposentada. Aí ela foi num culto numa igreja batista e perguntaram para ela, vem cá, você já aceitou Jesus? Não, já, sou cristã. Ah, mas você é batista? Não, eu sou católica. Ah, não, então você não aceitou Jesus. Como assim? Como assim? De onde vem a autoridade para você discutir se eu aceitei ou não? Ainda completou com a frase dizendo assim, não, porque note, você é criatura de Deus, que nem os porcos, os burros, os cavalos. Só quando você entrar na nossa igreja que você vai ser criatura de Deus. Pô, mas é propriedade exclusiva da igreja do Deus cristão. Isso é completamente maluca, porque tem milhões de denominações cristãs. Aonde que está escrito que é só aquele lá? Então essas coisas são coisas muito ilógicas. Mas se as pessoas crescem ouvindo isso, é assim, elas acabam presas nessas ideias. Uma última história, a história do aluno adventista da biologia. Acho que eu contei essa história, não foi para vocês. Um aluno adventista da biologia veio assistir a evolução, ia brigar comigo. Eu falei, aí ele depois se desarmou para tentar entender a evolução, achou super legal, aprendeu um bocado de coisa, continuou lá com as crenças dele, não tem nenhuma necessidade de abandonar as crenças porque ele está em evolução. E aí ele foi fazer a mesma experiência com os alunos dele no Colégio Batista e não conseguiu, porque os alunos se recusavam à experiência de entender alguma outra ideia. Isso é um empobrecimento cultural imenso, né? Além de uma intolerância imensa. Quer dizer, eu sou uma pessoa ateia, então eu não vou ler nunca mais nada que fale de Deus, porque eu não quero nem saber. Não, eu quero saber. Eu vou ser uma pessoa melhor se eu souber. Eu preciso saber, quer dizer que eu vou precisar acreditar? Não, porque quem vai decidir no que eu vou acreditar sou eu, né? Mas eu vou ficar uma pessoa culturalmente muito mais rica e vou entender como as outras pessoas podem pensar e não são eu, portanto podem pensar de outro jeito. Se eu souber os mitos de criação do candomblé, se eu souber como é que os índios Pancararé explicam de onde veio o mundo, e se eu souber como é que a Bíblia explica como é que veio o mundo. Então a gente precisa aceitar que o conhecimento é conjectural é um evento libertador da vida das pessoas, né? E agora você pode pensar o mundo de várias formas. Pessoal, eu vou parar por aqui, obviamente, porque são 4h40, e aí eu vou precisar usar um pouquinho da aula que vem para completar. Vocês me cedem a aula de discussão, para aumentar um pouco o trabalho de vocês em casa.